Olá, eu sou a Fabiane. Sou mãe de dois meninos gêmeos de 2 anos, o Henrique e o Leonardo. Estou fazendo esse vídeo para te apresentar o projeto de estudo bíblico para crianças, para ser feito aí na sua casa, e também para te convidar para fazer parte desse grupo. O nosso objetivo com esse projeto é ensinar os nossos filhos o que a palavra de Deus tem de tão rico, quais são as histórias que compõem a Bíblia. Nós queremos ensinar aos nossos filhos uma história em cada mês. Sendo assim, nós não vamos encher a cabeça das nossas crianças com muitas informações. Nós vamos tentar aprofundar no limite de cada idade os detalhes daquela história. Que lições ela nos apresenta, de que maneira nós podemos aplicar aquela história no nosso dia a dia. Nós queremos trazer sugestões de 3 atividades por semana. Todo no mês, 12 atividades, para que você fale do mesmo assunto. Eu tenho certeza que muito antes do final do mês chegar, a história já vai estar na ponta da língua do seu filho. Isso será gratificante e com certeza vai edificar a vida dele. Nós queremos que as histórias bíblicas sejam reais e que as crianças aprendam a aplicar. Traga Deus para mais perto. No projeto, eu disponibilizo para você um material em PDF, com orientações, com dicas de vídeos, com dicas de músicas, com atividades para fazer lições, colagens, pinturas, com brincadeiras que envolvam a lição. Tudo isso para que você faça do seu jeito, no seu tempo e da maneira que você puder. Quanto tempo dura esse projeto? Bom, nós não temos um objetivo de fazer algo com um prazo. Nós queremos que o material e o projeto seja útil na sua casa, assim como tem sido na minha. Então, não há limites. Você participe do grupo enquanto for útil para você. E quanto tempo você vai gastar para aplicar essas atividades? Nós pensamos algo em torno de meia hora. Pensando que em cada encontro que você tiver com o seu filho, você vai relembrar a história, você vai cantar a música tema, você vai reforçar o versículo que está sendo aprendido e depois fazer a atividade. Quanto custa fazer parte desse projeto? Não custa nada. O nosso objetivo aqui é formar um grupo de mulheres que se fortaleçam, que se ajudem, que incentivem umas às outras a instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Também nós poderemos trocar nossas experiências boas e as não tão boas também. Certamente será um tempo que vai abençoar as nossas vidas. Para quem esse projeto é indicado? Bom, esse projeto foi feito para todas as crianças. Atingir cada uma delas, claro, conforme a necessidade. Como é um projeto que é formatado para que você conte a história, você vai contar do seu jeito, com as suas palavras, focando ou não nos detalhes conforme o seu filho for crescendo. É claro que uma criança de 2 anos absorve um pouco menos de detalhes do que uma criança de 9, 10 anos. Mas com certeza, ambas precisam da presença de Deus. E você, como mãe, terá a sabedoria para aplicar da maneira necessária na vida do seu filho. Também pode ser muito útil esse material para você que tem um grupo pequeno em sua casa, de repente uma célula, ou você faz parte do Ministério Infantil da sua igreja, ou também você tem vizinhos que podem ser abençoados. Então você pode utilizar esse material como uma sugestão para que os conhecimentos e as lições fiquem realmente gravadas no coração dos pequeninos. Benefícios de fazer parte desse projeto. Bom, se você é cristã como eu acho que você já entendeu a profundidade de um projeto como esse. Nós não estamos falando em entretenimento, estamos falando em semeadura, em plantar na vida dos nossos filhos conhecimentos que eles levarão para toda a vida. Então, talvez você não vai ver resultados no dia seguinte, mas com certeza você está construindo e levando o seu filho a firmar os pezinhos na rocha. Você vai ver que, ao longo do tempo, o seu filho saberá aplicar a palavra de Deus. Ele vai se lembrar das histórias, relacionar com os momentos que ele está vivendo. Ele vai entender que Deus não é uma história, não é um compromisso de domingo. Que Deus é realidade na vida dele. E eu espero que você possa fazer parte desse projeto, para que nós possamos caminhar juntos e andar com os nossos filhos. E assim ter famílias fortes, crianças fortes e que cresçam saudáveis, cristãos que sabem em quem estão crendo. É claro,
O nosso objetivo principal é a salvação das nossas crianças. Tanto elas como nós somos pecadores. Então, é muito importante nós pensarmos que a responsabilidade principal de levar os nossos filhos a Cristo está conosco. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar 2 palavras para você, lembrando 2 versículos da Bíblia. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 23 e 24. Diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, e nem a coroa de geração em geração. Parece um pouco complicado, mas vamos pensar. Aqui está dizendo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Quem são as nossas ovelhas? Em nossas casas são os nossos filhos. Qual o estado que eles estão? Em que a fé deles está afirmada? Será que eles realmente sabem que Deus os acompanha o tempo todo? E aqui ainda diz mais, cuida dos teus rebanhos. É responsabilidade nossa. O próprio Jesus já havia dito, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós temos essa tarefa, essa responsabilidade principal. O segundo versículo diz assim, que as riquezas não duram para sempre e a coroa não passa de geração em geração. Então, pense comigo, se você é um cristão hoje, glórias a Deus. Mas isso não garante que o seu filho será um cristão amanhã. Então, o nosso trabalho é muito árduo. Temos que arregaçar as mangas e levar os nossos filhos a conhecer realmente quem é Deus, para que as nossas futuras gerações sejam futuras gerações de cristãos. O segundo versículo que eu quero deixar com vocês está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: estas te ordeno, estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tem muitas coisas interessantes nesse versículo, mas eu gostaria de ressaltar, a palavra que a Bíblia usa para nos dizer o que devemos fazer é inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. Isso significa que nós devemos falar da palavra de Deus em todo o tempo. Você pode falar assim, nossa, eu vou ser uma mãe chata. Você não vai fazer isso. Com certeza, o seu filho vai encontrar prazer em falar das coisas de Deus. Então, não tenha vergonha de inculcar a palavra de Deus no seu filho. Fale sobre a palavra de Deus em todo o tempo. Não há tempo propício para falar da palavra de Deus. Esse versículo nos diz que esse tempo é sempre. Então, é andando pelo caminho, sentado em casa, ao deitar-te, ao levantar-te, em todo o tempo. E esse projeto tem como objetivo isso, trazer a palavra de Deus para as atividades do dia a dia. Por que nós vamos gastar nosso tempo ensinando aos nossos filhos histórias e músicas que não acrescentam nada biblicamente? E claro que em algum momento, essas músicas seculares e histórias também vão fazer parte da vida deles. Isso não há problema nenhum. Mas nossa prioridade é a palavra de Deus e nós temos que incluir a Bíblia no nosso dia a dia.